Bem-vindos blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligado em Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que tem mais inscritos que o Whindersson Nunes. Até o dia que o Whindersson resolveu criar um podcast, né? Aí a gente tá perdido. Bem-vindos de volta ao nosso humilde podcast, onde a cada 15 dias a gente fala de temas importantes relacionados ao mundo dos blogs, incluindo aspectos técnicos, redes sociais, tendências de mercado e muito mais. E para quem ainda não segue a gente, vale lembrar que nós estamos em todos os agregadores de podcasts do Android e iOS, e também no Deezer, Spotify e no YouTube. Inscreva-se para não perder nada e compartilhe com os amigos. Por falar em amigos, hoje nós não estamos sozinhos aqui. Hoje tem participação especial no nosso podcast. Aliás, participações no plural. Pois é, o nosso assunto de hoje é YouTube e nós resolvemos trazer uma galera super fera na plataforma para falar com mais propriedade que a gente, né? Exatamente. E eles foram tão fofos quando a gente os convidou para participar que eu já vou começar agradecendo a presença deles, né? Eles nem abriram a boca, eu já tô agradecendo. Então, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas para a Andy do blog e canal Apuriguria. Bem-vinda, Andy. Conte um pouquinho mais quem é você e do seu canal, do seu trabalho. Fala, galera. Meu nome é Andy. Eu tenho um canal no YouTube e um blog chamado Apuriguria. Eu falo sobre viagens, sobre dicas para viajar, também falo um pouco de línguas, para aprender línguas, e loucuras aí pelo mundo. Então aí a Andy, que faz loucuras pelo mundo, tirou um tempinho pra gente bem no meio da viagem dela, que tá na Bélgica agora, mais um motivo pra gente agradecer novamente. E agora vamos dar as boas-vindas também ao Fábio, do blog e canal Viagens Cine. Oi, pessoal. Então, deixa eu me apresentar. Vocês vão me desculpar que eu tô com a voz meio rouca, assim. Os apresentadores têm as vozes perfeitas aqui. Eu tô com a voz meio rouca, mas é que tô um pouco gripado. Então, o meu blog é o Viagens Cinematográficas. Tem um canal no YouTube também, o Viagens Cine. E a gente faz vídeos de viagem. E também a gente dá dicas. Às vezes sou eu e meu marido. Então, a gente às vezes grava aqui em casa, trazendo dicas sobre roteiros, as perguntas mais frequentes, e também tem os vídeos que a gente grava durante as viagens também, e a gente procura sempre dar aquela pegadinha cinematográfica, né? A gente acredita que as viagens podem virar filmes, né? Então, não é muito a questão de locações de filmes, mas essa ideia de que existem destinos cinematográficos e a gente gosta de compartilhar eles. Muito legal, Fábio. E obrigada, já estou acrescentando novamente no LinkedIn, que a voz é perfeita. Quem disse foi o Fábio, tá, gente? Não tem mais questionamento. E o Fábio, gente, voltou há pouco tempo de um dos meus lugares favoritos no mundo, que é a Ilha Grande. Então eu morri de inveja, mas passo bem, tá, Fábio? Ah, legal. Foi maravilhoso. Mas eu voltei meio gripado por conta disso, por causa da viagem. Perrengues de viagem, mais um programa pra gente. Como a gente comentou, o tema deste podcast é sobre o YouTube, e a ideia é promover uma quase mesa redonda, né, com representantes deste grupo de blogueiros que conseguem levar bem a árdua tarefa de manter um blog e o canal de YouTube, e principalmente com qualidade e resultado. E, aliás, essa já é uma questão bacana da gente colocar aqui, né? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não, tô brincando. Mas diga lá, você, Fábio, o que veio primeiro, o blog ou o canal? Então, no meu caso, primeiro veio o canal no YouTube. Então, eu tinha uma época que eu saí do meu trabalho, eu era bancário, eu saí, eu queria trabalhar com cinema, fiz alguns cursos. Mas não estava rolando nada de cinema, então eu comecei a editar vídeos de viagem, que eu falei, vou colocar em prática de alguma forma, e comecei a editar os vídeos, e alguns começaram a ter bastante acesso, e paralelo a isso eu também comecei a atividade do blog, mas o blog surgiu um pouco depois do canal no YouTube. Eu já comecei o blog antes de ter o canal, eu nem imaginava, na verdade, que eu ia ter um canal um dia. Comecei o blog lá em 2013, quando eu fui morar na Nova Zelândia, e o canal surgiu, acho que só na metade de 2014, uma viagem para o Uruguai. Então, tem um bom espaço de tempo aí, e eu nem imaginava mesmo que eu gostaria, que eu gosto, na verdade, mais de editar os vídeos do que escrever. Porque antes eu gostava muito de escrever e agora tá
tá trocada aí as ideias. Mas, Andy, você acabou escolhendo fazer o canal do YouTube mais como um desenvolvimento orgânico do blog, ou porque você tinha realmente uma decisão já comercial de também entrar nessa onda? Não, a galera falava que, não, você precisa gravar suas viagens, você parece muito engraçada e acho que vai ser bem legal. E daí eu tipo, botei essa ideia na cabeça, eu também achei que seria bem interessante poder reviver as viagens, né? Porque afinal, fazendo um vídeo você revive. Então, comprei uma GoPro e fui filmar. Fui filmando e fui fazendo os testes, né? No início eu também sentia muita timidez para gravar na câmera, então isso foi perdendo com o tempo. Então antes eu fazia cenas de fora, assim, falava alguma coisinha, mas gravava o resto em casa e depois misturava os dois. Já você, Fábio, você falou que você estudou antes, né? Você, como o seu caso foi realmente primeiro com o YouTube, depois blog, e hoje vocês dois, né? Tanto você, o Fábio, quanto a Andy, tem canais super robustos, com bastante seguidores, uma comunidade bastante ativa. Mas em quanto tempo o seu canal começou a decolar? Foi algo constante ou teve algum momento em que você percebeu que acertou e ele cresceu de repente e manteve assim? Então, teve vários momentos, né? Na verdade, eu comecei um outro canal, que o canal chamava Fábio Pastorello, e aí que era um canal bem mais pessoal, mas que já começava a compartilhar os vídeos de viagem. E aí eu também editava muito com músicas conhecidas, né? Aí começou a barrar aquela questão de direitos autorais das músicas, e aí eu perdi um pouco a vontade de editar, perdi um pouco o tesão e tal, aí parei um tempo. Depois eu retomei, aí eu entrei em algumas bibliotecas de música pagas, e aí eu retomei e criei o canal do Viagem Cine. E comecei do zero um outro canal, mantive aquele lá paralelo e fiquei administrando 2 canais de YouTube. E aí o canal do blog, na verdade, começou a crescer bem mais, e aí eu comecei a investir mais no canal do blog. Então, teve esse primeiro momento aí, essa coisa de ter criado um outro canal que acabou, acho que o pessoal acabou querendo se associar mais ao canal do blog mesmo. E aí sim eu comecei a investir e tal, essa questão das músicas serem de livre direito autoral, né? Ou de bibliotecas pagas. E aí começou a decolar mais aí. E você, Andy, como é que foi? Você também demorou um tempo para o canal começar a decolar? Você teve algum momento, assim, decisivo para você? Como é que foi o seu caso? Então, no meu caso, eu comecei com os vídeos do Uruguai, né? Que foi lá em julho. Então eu comecei a partir daí os vídeos, mas só foi decolar mais quando eu fiz outra viagem pro Peru, que daí eu fiz um pouco melhor os vídeos, né? E lá que cresceu mais, assim. Então, é um dos vídeos mais vistos que eu tenho do canal, é sobre o Peru, o Machu Picchu. Então, foi daí que muita gente me conhece hoje. Eu ajudei muita galera a viajar pro Peru por causa dos vídeos. A gente nem sempre percebe quando tá crescendo, porque às vezes, como eu tenho muitos vídeos, então você tem que ficar atento para saber o que tá indo, o que não tá indo, porque às vezes tem um vídeo lá que você postou há, sei lá, um ano atrás, de repente ele bomba, você não entende às vezes nem o porquê que aconteceu. E às vezes chega a galera nova por causa desse vídeo, mas às vezes você já mudou, já tá em outro país, né? Então isso tem que ficar muito atento nos analytics, para meio que achar uma estratégia que dê certo para você. Eu queria só complementar também que uma coisa muito legal que tem acontecido com a gente, assim, é que a gente, durante as viagens, o pessoal conversa muito com a gente, fala que conheceu, que assistiu os nossos vídeos no YouTube, aí vem conversar com a gente na rua. E é uma coisa que, em geral, as pessoas têm mais essa associação por causa dos vídeos do YouTube, que eles criam realmente uma proximidade, e não propriamente por causa do blog. Então a gente nota que as pessoas têm cada vez mais conversado com a gente e falado que assistiram nossos vídeos e se inspiraram pelas viagens. Então isso a gente fica super feliz. Isso é verdade. Volta e meia me param na rua porque vem um cabelo azul, né? E aí fala, e aí, e daí, tipo, isso acontece nos lugares mais diferentes. Por exemplo, lá na Laguna Colorado, lá no meio da Bolívia, a 4.000 metros de altura, tinha um cara que assistia meus vídeos. Então, acontece muito isso por causa do YouTube. Até tem uma menina também da Croácia, que ela estava aprendendo a falar português e ela assistia os meus vídeos. Claro que não era o mais indicado, porque eu falo muito rápido, né? É verdade. Boa. E eu tenho uma curiosidade, sabe, gente? É um pouco nessa questão do crescimento também,
mas vem de um conselho que eu costumo dar para os meus clientes. Eu fiquei meio curiosa se já aconteceu com vocês, já que vocês são exemplos práticos aí de quem cresceu no YouTube, né? Eu acho muito importante a gente, como produtor de conteúdo, estar sempre atento ou mesmo mensurando, né, o tempo que a gente gasta com cada tarefa ou produto criado, né? Para a gente evitar chegar naquele ponto que acomete muitos blogueiros, né, que é o ponto do enxuga-gelo, que basicamente seria você estar gastando muito tempo em coisas que te trazem pouco ou nenhum retorno, mas com esse compromisso assumido com cada rede social, cada projeto, você não consegue se desvencilhar para fazer coisas novas ou investir nas que vão te dar mais retorno. Por isso eu sempre comento que tem um ponto limite ali do tanto que a gente deveria investir em algo que não traz resultado ao invés de tomar uma atitude, né? E esse tipo de papo com frequência surge quando se discute o YouTube, que é uma plataforma que demanda um nível de trabalho e um compromisso bem puxado, assim. Então, eu realmente não acho que é uma rede que você pode se dar ao luxo de se dedicar anos a fio na esperança de algo lá no futuro distante acontecer, né? Aí, nessa hora, eu acho que tem que fazer um choque de gestão, vamos dizer assim. É uma decisão, né, do tipo, ou largo isso para lá e invisto em uma rede que já me traz mais resultado hoje, ou eu repenso toda a minha forma de atuação no YouTube para atrair alguma audiência, né, me diferenciar, enfim, fazer alguma coisa. E daí eu queria perguntar se algum de vocês já teve esses momentos, né, de ou vai ou racha com a plataforma, né, ou pelo menos alguma ação que vocês fizeram que fez muita diferença, numa guinada mesmo de resultado lá no YouTube, porque eu acho que muita gente está nessa dúvida se compensa. Então você, Andy, você já chegou a passar por algo assim? Então, eu já fiz várias mudanças no canal, né? Porque afinal ele é antigo, então eu sempre fui dando uma adaptada. Primeiro eram os vídeos gravados em casa misturados com os de viagem. Depois eu comecei a gravar mais durante a viagem, pessoas começaram a gostar mais, depois não gostaram mais, aí tem que voltar para dicas. Então, você meio que descobriu o que eles querem assistir, né? Às vezes o que você gosta nem sempre vai ser o que eles querem ver. Então tem que dar encontrar um equilíbrio para que você consiga atender aos seus desejos e aos desejos de quem está assistindo. Não, então, no meu caso eu tenho várias crises, assim, principalmente em relação à periodicidade, porque eu demoro muito tempo para editar os vídeos. Eu já fiz alguns cursos no YouTube que eles recomendam que você pelo menos poste um vídeo por semana, e às vezes eu não consigo manter essa periodicidade, assim, porque realmente eu demoro um pouco. Eu prefiro fazer um trabalho bem feito do que fazer uma coisa só para constar que tá postando toda semana. Então eu tenho um pouco essa crise, assim, porque realmente demanda muito tempo, o retorno financeiro não é tão vantajoso, então a gente tem que colocar mesmo na balança, mas como é uma coisa que eu amo fazer, assim, eu gosto muito de fazer, eu tentei colocar nessa forma, assim, eu prefiro fazer no meu ritmo, de acordo com as minhas possibilidades, e fazer alguma coisa que eu fique satisfeito com o resultado, do que fazer uma coisa assim, tem que postar toda semana, porque o YouTube, se você não postar toda semana, o YouTube não vai engajar seus vídeos tanto. Então eu tenho um pouco essa crise com o YouTube aí, que é a periodicidade de postagens. Não, eu te entendo perfeitamente, tá, Fábio? Estamos entre amigos. Entendo perfeitamente. Mas assim, falando dessa questão de resultados, né, e dessas estratégias até para conseguir chegar a algum lugar, a gente estava aqui, né, Edson, olhando o canal de vocês um pouco antes da gente gravar, e a gente, né, viu que tem uma diferença, às vezes, de um certo vídeo faz mais sucesso, outro não. Como a Andy falou, depende muito do momento, depende do público e tudo mais. Mas também bateu pra mim a minha dúvida, perguntar se é um conselho de vocês, se já fizeram isso, que é a parte de anúncio na plataforma do YouTube. Vocês já usaram anúncios do próprio YouTube para impulsionar algum vídeo? Isso fez parte da estratégia de vocês de crescimento? Como é que foi? Não, eu nunca usei. Eu já usei algumas vezes, algum tempo atrás, mas já faz algum tempo que eu não uso mais, porque o que acontece é que o impulsionamento pago, ele não é considerado, né, parece que ele não é considerado para ranqueamento do vídeo. Então você acaba às vezes conseguindo algumas visualizações adicionais, mas que isso não vai te agregar nada assim pro desempenho do seu vídeo. Já faz alguns anos que eu não estou impulsionando mais os vídeos no YouTube. Às vezes eu impulsiono por outras plataformas. Então, por exemplo, eu compartilho um trailerzinho no Instagram e impulsiono lá no Instagram. E nesse vídeo no trailer no Instagram, ele vai ter um link pro vídeo no YouTube. Mas às vezes é só para dar aquele pontapé inicial mesmo. Essa ideia aí é bem legal também, e eu fazia no Facebook. Tanto que um dos vídeos que deu mais certo foi uma das cenas de drone lá nos Vales dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, que consegui muita gente, muitas views.
Claro que muitos foram assistir o vídeo no YouTube, mas a maioria ficou no Facebook. Então, eu trouxe mais gente pro Facebook do que pro YouTube. Mas no fim, foi positivo dos dois lados, né? Eu lembro do aumento do seu número de inscrição na página do Facebook, né? Foi muito por causa desse vídeo, né? Nossa, veio muita gente por causa desse vídeo. Acho que é meio que agradar as pessoas, né? Que apesar de ter chamado bastante gente, não veio diretamente o meu público, né? Veio gente de tudo quanto é lugar. Então, meio que deu uma bagunçada, mas no fim, se as pessoas querem viajar, então tá ótimo. Uma hora eu acerto. Deixa eu fazer uma pergunta que eu deveria ter feito lá no começo. Eu perguntei pra Andy, pra ela detalhar um pouquinho mais o porquê ela criou o canal no YouTube a partir do blog, mas a gente não desenvolveu muito em relação ao do contrário, né, Fábio? Por que que você acabou criando o blog, sendo que você já tinha o canal antes? E hoje a gente vê muito youtubers hoje que não tá nem aí pra blog, né? Ele foca mais em Instagram, outras redes, não tanto em texto escrito. Por que que você acabou escolhendo ir pra esse lado também? Então, eu sou virginiano, então eu gosto de tudo com no mínimo de detalhes, assim. Então, o YouTube, ele é legal para você inspirar as viagens, para as pessoas se sentirem motivadas para conhecer determinado lugar, ou quando elas estão em dúvida, será que eu vou para Porto de Galinhas ou Maragogi e tal. Então, ele é legal para dar esse pontapé inicial na vontade de viajar. Mas o blog é muito mais interessante na hora de planejar a viagem. Então o blog tem essa riqueza de informações que eu não consigo muito colocar no YouTube. Então eles acabam sendo complementares, assim. Por isso que o blog, para mim, ele é interessante porque ao mesmo tempo que eu posso compartilhar essas dicas mais minuciosas da viagem, informações mais detalhadas, eu também acabo, às vezes eu vou fazer um destino novamente, então posso eu mesmo também, às vezes, entrar no meu blog e recuperar aquelas informações da viagem que eu fiz no passado. Aproveitando, né, esse tema, essa relação blog e YouTube, vocês já mensuraram a influência, né, de transferência de tráfego de uma plataforma para outra? Você acha que um post seu do blog acaba recebendo mais acessos quando você publica um vídeo, ou vice-versa, um vídeo acaba recebendo mais acessos quando você publica um post relacionado? Sim, eu já notei que isso aumenta as views, mas tem que estar lá para as pessoas clicarem para ir pro blog, porque às vezes elas esquecem que existe o blog. Apesar de você falar no início do vídeo, na metade do vídeo, no fim do vídeo elas não clicam. Então tem que deixar nos comentários e na descrição para que eles vão. E eles vão mesmo. Então eu tenho muita gente que às vezes só me conhece do YouTube e acaba indo pro blog, ou conhece o blog e descobre o YouTube, então vira uma transferência ali de públicos diferentes, né? Acaba atraindo mais as pessoas. Mas na questão assim de mensurar mesmo, eu nunca parei para somar quanto veio de tanto, assim, porque eu mesmo não sou muito ligada nesses números, assim, né? Eu deveria ser, mas não sou. Então eu sei que vem se você deixar escrito, assim, bem certinho. E também no blog você tem que clicar, colocar o vídeo dentro do post, com ele visualizado, assim, né, ele grande, e também para clique aqui para assistir o vídeo. Porque às vezes as pessoas, às vezes o sistema não carrega, o celular não carrega o vídeo, não sei porquê. Então se as pessoas leem lá, assistem o vídeo com mais dicas, elas vão também. Então esse é um jeito de você fazer com que as pessoas estejam mais interessadas no seu trabalho e ajude elas a viajarem mais também. No meu caso, eu já meio relaxei um pouquinho dessa coisa de transferir público do YouTube pro blog, assim, eu acho muito difícil. Eu mensurei no Analytics, assim, das redes sociais, né? O YouTube não é bem uma rede social, mas no Analytics ele considera como. O Pinterest realmente é 80%, depois vem o Facebook e depois vem o YouTube. Então a quantidade de conversão é muito pequena, então realmente meu objetivo não é muito fazer com que as pessoas vão do YouTube pro blog. Até mesmo porque às vezes a pessoa está em momentos diferentes, tal. Às vezes ela não está ainda planejando a viagem, então ela só quer ter uma visão inicial do destino. Então é meio abrir mão um pouco disso, eu deixo lá os links e tal, mas para mim a conversão é muito pequena. Eu sempre achei que o YouTube levava bastante tráfego para o blog, viu? Eu sempre tinha essa ideia de que era uma boa para você aumentar a sua audiência no blog, ter um canal associado. Pelo jeito não tem tanto resultado assim não, né? É uma associação um pouco indireta, né? Porque o que acontece? O YouTube, ele reforça um pouco, ele cria essa associação
de imagem com a sua audiência, né? Então ele te ajuda a você formar público. Então eu acho que ele funciona muito nesse sentido assim, de formação de audiência. Mas não necessariamente, pelo menos a minha experiência da Andy é um pouco diferente, mas na minha experiência ele não funciona muito como forma de conversão de acessos para o blog. Às vezes eu até acabo convertendo mais acessos do blog para o YouTube do que do YouTube para o blog. Para mim acaba não funcionando muito bem com esse propósito. É que muitas vezes, né, a pessoa tá lá para assistir vídeos. Às vezes ela não quer ler. É a mesma coisa do Instagram, as pessoas querem ver foto. Então tem que ser alguma coisa que elas já estejam pensando, já tem vontade para ir atrás e fazer o clique, né? Fazer a pessoa clicar é a parte mais difícil. Eu também acho que é por aí, viu? Eu acho que a plataforma do YouTube, ela incentiva muito aquela permanência ali, né? E a pessoa vai vídeo atrás vídeo, né? Vídeo relacionado, o próximo vídeo do canal, enfim. Então, acho que é um desafio mesmo levar o fluxo e que legal que a gente consegue um pouco, mas ainda assim, acho que ambos falaram uma coisa que é comum. A gente realmente está fazendo ali uma reforço da marca, né? Você está mostrando uma cara que pode fazer assim, se você ser lembrado, em algum momento o blog, como o Fábio falou, ser um acesso indireto, em algum momento o blog ser lembrado porque a pessoa te vê muito no YouTube, mas não necessariamente é um clique imediato. Eu também acho que é bem por aí. Então, eu vou trazer um assunto que, se a gente não perguntar, é capaz a gente ter mais desinscrito do que inscrito daqui para frente, né? Que é em relação a equipamento. Todo mundo que começa ou está pensando em começar um canal no YouTube e quer fazer gravações com boa qualidade, esse provavelmente é um dos primeiros tópicos, um dos primeiros itens que ele vai estudar. Deixa eu começar pela Andy. Andy, qual que é a sua maleta básica para a captação de vídeo, áudio e quais outros equipamentos que você pode citar que você faz para tocar o seu canal numa viagem? Então, como eu falei antes, né, eu não tinha câmera nenhuma, eu comprei uma GoPro 4 e eu gravava só com ela, e aí eu descobri que o áudio era horrível. Aí eu não tinha microfone que desse certo nela, eu comecei a gravar com o iPad, eu gravava o som separado e depois juntava. Mas depois de muitos anos eu vi que era uma porcaria, isso mesmo, muitos anos. Depois eu comprei uma Canon, que é uma T3i, aí eu gravava no mesmo esquema, porque o microfone dela também é uma porcaria, não dava certo. E eu comprei recentemente um Rode, aquele peludinho assim, pequenininho, sabe? Também não deu certo. Enfim, agora eu só estou gravando com o celular. Eu só tenho feito vídeos com o celular e só o celular, porque a galera não reclama de áudio. Às vezes eu tentava arrumar os áudios e eles falavam, esse áudio tá horrível. Então eu decidi só gravar com o celular, mas isso é uma escolha minha, né? Eu sei que tem sons que eu deveria estar usando o microfone para evitar o vento, assim, essas coisas. Mas eu pego e olho, assim, outros youtubers grandes, sabe? E eles estão gravando lá com o som tudo chiado, tudo não sei o quê. Cara, eu vou... Uma parte ou outra eles têm que perdoar, né? Bem, na minha outra mala tem o drone também, que eu comprei aí um pequenininho, o Mavic Air. Porque antes eu tinha um Phantom 3. E aí eu levei ele pro Atacama, no primeiro dia ele caiu. E aí tive que ficar levando ele por 2 semanas, quebrado aquele negócio. Ainda acredito. Então foi horrível, eu não filmei o Yuri, não filmei um monte de coisa. Foi uma trip bem, bem zoada, assim. Mas então é isso aí, galera. Todo mundo diz que você tem que gravar com o que você tem, né? Claro, isso é válido, mas se puder escolher um melhorzinho, assim, pelo menos que não seja assim tão basicão, assim, já pra vocês darem um empurrão maior, é mais fácil. Ainda mais que também você não adianta se comprar lá a melhor câmera do planeta e ver que você não se dá bem com o YouTube, você não, sei lá, você não se sente bem com a câmera, as pessoas não gostam do jeito que você faz, essas coisas assim, às vezes a pessoa investe tanto em equipamento e esquece que às vezes o YouTube é um negócio bem pessoal, né? Às vezes a pessoa não quer ver só o lado técnico, assim, pode estar excelente, assim, muito bonito, só que se elas não se identificarem, não vai pra frente, né? No caso que quiser fazer um canal realmente que cresça. Claro que tem vídeos que são só específicos, né? Por exemplo, o Fábio, ele mistura muito isso. Ele faz um vídeo assim super cinematográfico e depois que aparece ele lá bem feliz assim falando, sabe? Então é uma mistura bem, bem legal. Ele conseguiu encontrar um equilíbrio. Então é isso que eu indico. Encontrem o que vocês podem investir no início
e se der certo, se investem mais. A Angie já acabou dando uma introdução, né? E é verdade, né, Fábio? O seu canal, ele tem muito mais foco e dá bastante destaque a essa questão da qualidade das imagens, né? E você, o que que você acaba carregando para você gravar hoje em dia? Então, ultimamente eu fiz uma troca, né, que eu andava muito com câmera profissional, mas eu tava andando com câmera profissional, com a GoPro, com drone e com uma senhora dor nas costas. Então eu resolvi abolir a câmera profissional e troquei por uma portátil, até mesmo que, como a Andy falou, a espontaneidade é muito importante. Então, às vezes a gente grava às vezes praticamente o mesmo texto pro Stories e pro YouTube. E no Stories ficava super espontâneo, divertido, e no YouTube ficava uma coisa sisuda. Então é legal você ter uma câmera que te deixa confortável, que deixa à vontade. Então eu estou trabalhando com uma Sony portátil, a GoPro 7, que eu gosto bastante, e o drone para as imagens cinematográficas aí. E a questão do áudio para gente que trabalha com muito destino de praia é super importante, porque eu tenho várias, por exemplo, ano passado a gente fez uma viagem para os Lençóis Maranhenses e eu perdi vários áudios, porque eu ficava com preguiça de conectar o microfone. Então agora eu não faço mais nenhum áudio sem conectar o microfone, então eu tenho esse Rode, acho que é o que a Andy mencionou, que tem o Dead Cat, que é um negocinho peludinho, que é para filtrar o barulho do vento. Então isso ajuda bastante, melhora muito a qualidade do áudio, né? E o áudio é super importante, assim, é realmente fundamental para o vídeo. Então foi a forma assim que a gente equacionou, mas demorei muito para me convencer disso, assim. Mas depois dessa viagem dos Lençóis Maranhenses, que eu perdi vários áudios, assim, eu falei, agora eu não gravo mais nada sem o microfone. Isso do áudio realmente é importante, as pessoas não notam, né? E que nem eu falei, eu demorei 2 anos ou mais para ver que era o problema do áudio, porque a parte visual estava bonita, né? Só que a parte de áudio às vezes pecava. Então você tem que encontrar um equipamento mesmo que seja bom e que não fique aquele ou aquele no fundo, ou você dê um jeito de melhorar isso aí sem distorcer a voz, né? É bom dar uma procurada em vários tutoriais na internet. Aliás, para você mesmo progredir no YouTube, recomendo vocês assistirem outros vídeos de criadores, né? Que ensinam a fazer cortes, que ensinam a fazer transições. E tem até a questão de qual conteúdo que você vai produzir, né? Porque, por exemplo, o Fábio tá comentando que ele tem muito vídeo, acho que os vídeos que tem mais sucesso no canal são aqueles vídeos onde o ambiente é praia, e praia é um ambiente muito inóspito para várias coisas, né? Você tem areia, você tem vento, você tem o sol, você tem muita coisa ali que acaba Sim. interferindo na qualidade tanto do vídeo, né, da imagem, quanto do áudio. E você, Andy, você comentou que você acaba intercalando bastante um vlog, onde você acaba falando, às vezes até em ambiente fechado, com algumas imagens captadas em viagem, né? Então depende muito também qual que é o conteúdo que você está produzindo, aí você tem que estudar qual é o melhor equipamento, né? É que às vezes as pessoas perguntam, né, como começar o canal e tal, e tem várias formas, né, de você fazer um canal. Você tem que encontrar a forma que seja mais confortável para você. Às vezes pode simplesmente fazendo vídeos em casa, compartilhando dicas de viagem, porque como a gente falou, às vezes tem muita gente que hoje em dia tem preguiça de ler um texto no blog e tal, então a pessoa quer assistir um vídeo com aquelas informações. Então você de repente pode pegar, montar um estúdiozinho na sua casa e fazer um vídeo explicativo sobre as dicas de viagem que você queira compartilhar. E aproveitando que a gente está falando aí de dicas para quem está iniciando nesse universo do YouTube, eu queria perguntar como vocês definiram o melhor dia e horário para postar no canal. Como é que você pensou nisso, Fábio? A gente tem uma ferramenta no YouTube que a gente avalia a quantidade de usuários em tempo real, né? Uhum. Então eu consigo visualizar por ali quais são os meus picos de horário e por conta disso eu identifiquei que para mim, de acordo com o meu público, o melhor horário é no domingo à noite. Uhum. Até um pouco mais cedo, assim, por volta das 4 horas o fluxo já começa a aumentar bastante. Mas vale cada um avaliar dentro do seu canal qual o horário de pico, né? Assim como em outras redes sociais, né? O Instagram também tem essa possibilidade de você avaliar.
Então, você avaliar qual é o horário e tal, ou às vezes também fazer uma pesquisinha com a sua audiência para pesquisar. Mas no meu caso, eu identifiquei o domingo à noite mesmo para publicar. E você, Andy, você publica acho que terça e domingo, né? Imagino também que tenha usado o Analytics também do YouTube, mas tem alguma coisa a mais que você, usando ali essas informações que o YouTube te dá, você já teve que mudar no canal, que você decidiu a partir de coisas ali, por exemplo, onde as pessoas desistem, né, param de ver o seu vídeo, são coisas que você analisa com frequência? Sim, tem que sempre estar ligado no Analytics, ele é o seu melhor amigo. Isso demora até você entender que ele é seu amigo, mas ele parece muito esquisitinho no início, mas depois tem que confiar nele que dá certo. Eu descobri os melhores dias por causa do Analytics, né? Ele foi reformulado recentemente, então ficou muito mais fácil de descobrir, assim. Antigamente ele tinha outras informações, mas do jeito que eles organizavam não era tão visual, então para mim prendia um pouco. E eu também, no início, eu analisei, assim, os dias que meus canais favoritos postavam vídeo. Então, vou postar no domingo também. E foi assim que eu fui fazendo testes, né? Teve uma época que eu postava terças e quintas, terças e sextas, domingos. Aí eu fui vendo o que dava certo, porque às vezes depende muito da época, né? Às vezes eu tinha muita gente assistindo vídeo na sexta e de repente não tem mais ninguém, porque daí todo mundo foi pro bar. Alguns assim são clássicos, né? Por exemplo, tem canais de ciência, por exemplo, que eles são mais destinados a crianças e adolescentes, que eles postam de manhã, porque as pessoas assistem à tarde, os inscritos, né? Então, demora também um tempinho. Não é exatamente na hora que você solta o vídeo que vai aparecer o vídeo para a pessoa. Aqueles que não marcaram o sininho, óbvio, né? Ele demora a entrar no feed da pessoa um pouco. Então, isso pode demorar de 2 a 3 horas. Talvez você posta nas 4, a pessoa só vai ver às 7, por exemplo. Então, tem que meio que adequar isso ao seu público, porque cada um vai ter um público diferente. Deixa eu aproveitar então, já que você citou em relação a perfil de público, né, o perfil da audiência. O perfil da audiência de vocês no YouTube é o mesmo perfil de audiência que vocês têm de leitores no blog? No meu caso, eu tenho mais leitoras no blog e no YouTube é meio a meio. Mas todas na faixa ali de 25 a 34 anos, né? Agora tem crescido um pouco mais de jovens, mas a maioria fica aí. E às vezes aparecem umas pessoas lá com 60 anos falando que usaram as minhas dicas, sabe? Isso me deixa mais ainda muito feliz. Então você tem muito mais leitor mulher e agora para visualização você tem meio a meio. Isso, porque na real o meu blog é direcionado para mulheres, né? Como viajar sozinha em vez de sozinho. Então são mais dicas, digamos, femininas, assim, mas que funcionam para os dois, enfim, mas eu dou mais atenção para viajar sozinha, né? Porque é um dos meus focos. Que legal. E você, Fábio? No meu caso é meio a meio, assim, então não tem uma predominância de público, não, é masculino e feminino, praticamente 50%. Nos dois meios? Isso, no YouTube, no blog é um pouco mais mulheres, assim, mas também não é uma diferença tão grande, não. Entrando em um próximo assunto, e também é um assunto que muitos dos ouvintes com certeza têm curiosidade, que é em relação à monetização. Claro, vocês não precisam citar valor, não vamos fazer nenhuma pergunta indiscreta, mas com certeza muita gente tem curiosidade em saber se no YouTube é possível ter um rendimento maior ou menor que o blog, que a gente acaba dando bastante foco aqui no podcast. Como que é para você isso, Fábio? O YouTube hoje ele tá me rendendo um pouco menos do que o blog, assim, acho que talvez menos da metade do que o blog rende. Então, assim, ele rende alguma coisa, porque a gente tem alguns vídeos que tem bastante acesso, mas ainda hoje a renda pelo Analytics é menor do que a renda que eu tenho pelo blog. Os vídeos começam a ter uma rentabilização relevante só a partir de 100 mil views, assim, que realmente você sente que é um valor significativo. Tá, e você consegue fazer conversões de venda no YouTube também? Porque no blog a gente ainda tem as vendas de seguro, vendas de hospedagem. Você acha que no YouTube é possível fazer isso ou não? Eu tenho adotado algumas táticas, assim, durante o vídeo a gente menciona, às vezes a gente não fala o lugar que a gente está hospedado, e daí eu coloco assim, olha, daí eu coloco uma legendinha, veja na descrição desse vídeo o link com as nossas dicas de hospedagem.
ou dicas de reserva de aluguel de carro. Então eu procuro criar uns ganchos no vídeo para a pessoa olhar na descrição do vídeo e clicar no link para algum afiliado. E legal. E no seu caso, Andy, como que é essa relação de monetização de blog e YouTube? Eu adoto a mesma estratégia, né? Sempre pôr alguma atração, algum hotel ali que esteja no vídeo ou que esteja dentro da cidade, do tema do vídeo, né? Pôr na descrição, sim. E também eu coloco os posts, né? Por exemplo, veja aqui onde se hospedar em tal lugar. Veja aqui as melhores dicas em tal lugar. Que daí as pessoas podem ir lá e clicar e de lá dentro vai ter também as conversões, né? É sempre bom colocar nesses links caso se ponha direto, né? Por exemplo, do Booking, por lá que estava no vídeo tal, para você poder mensurar, porque senão você não tem como saber. Tá, mas assim, o seu blog hoje gera mais renda do que o YouTube, ou não? Você já tá com o YouTube maior que o blog? Isso depende muito do mês, né? Porque às vezes o YouTube tem mais visualizações, por exemplo, que as pessoas estão em férias, aí no blog também vai ter mais vendas, porque as pessoas também estão indo de férias. Então isso é meio que muda bastante. E tem vezes que tá mais, às vezes que dá menos, vai depender, mas a maioria das vezes o blog sempre vai melhor. Sempre converte mais, né? Que acho que a gente tem 2 bons casos em que ainda vale a pena insistir, né, e reafirmar que o blog não morreu, né? Nossa, essa era a intenção do Edson desde o início do programa, gente. Era uma intenção oculta dele. É dizer que usem YouTube, mas vale a pena ter um blog. Não, pelo amor de Deus, não. Assim, o blog é o mais importante, assim, ele no meu caso, é o meu carro-chefe. Apesar de eu gostar muito do YouTube, o blog é o carro-chefe mesmo. E tem outra coisa, que o blog é nosso, né? Não tem como alguém tirar, não é que nem o YouTube, que nem eles falam, é um aluguel ali, é um outro terreno, né? A gente vai botar a nossa casinha lá de vídeos, mas pode ser que um dia ela não dê mais certo, né? Eles resolvem de um dia para outro acabar com toda a monetização de todos os canais e já era, né? Ou sei lá, ele acaba sendo vendido, não sei, no caso do YouTube não tem como, né? Porque o Google é onipresente em tudo. Então, não estou só dando exemplo, porque nunca é pra você colocar todos os seus ovos numa cesta só. Tá certíssimo. A gente fala muito disso aqui, né? De a questão de a gente é muito dependente do Google enquanto blog, mas a gente às vezes tem que pensar em quais redes sociais podem nos dar algum futuro, porque o Google às vezes muda muito o algoritmo, né? E eu acho que, além das questões de empresariais aí, estratégicas de cada empresa, tem também a parte de legislação, né? É uma questão que está muito em voga agora na Europa e breve em todos os países, com certeza. Até o Brasil já tem alguma discussão começando agora, que é sobre propriedade, né, direito autoral dentro do Google, dentro do YouTube e tudo mais. Então é uma coisa que você não consegue ter certeza do dia de amanhã, mas a gente precisa com certeza trabalhar por muitos e muitos anos para a gente se aposentar, né? Então acho que a gente tem que pensar bastante nessa questão futura aí, ainda que tenha que pesar os vale a pena ou não, né? A gente tem que pensar bastante no onde estão nossos ovos, como a Andy falou. Aproveitando que você falou bastante, Lívia, eu sei que você tá meio chateada, porque normalmente é para você que eu faço as perguntas, né? Então, eu reservei uma pergunta diretamente para você, né? Não tô chateada. Eu tô me sentindo agora só o Tupanzinho assistindo a partida do banco de reserva por 80 minutos e agora sendo chamada pelo professor para uma jogada importantíssima no fim do jogo. Manda aí. Então, o YouTube hoje, ele é considerado o segundo mecanismo de busca mais importante que a gente tem na internet, né? Sendo o primeiro o Google, e vamos considerar que o YouTube também é do Google. Até citando o nosso episódio 3, em que a gente falou de técnicas de SEO, a gente tem essas mesmas técnicas para o YouTube? A gente consegue aplicar as mesmas técnicas? Ou existe algo mais específico? E Andy e Fábio, vocês podem complementar também, que eu acho que é uma pergunta interessante para quem tá ouvindo. Tem sim, tá? Realmente o número de usuários que passa diariamente pelo YouTube é muito grande. E existem sim técnicas de otimização específicas para o YouTube. Mas a teoria por trás desse SEO de YouTube, vamos falar assim, ele é a mesma que a gente já discutiu anteriormente aqui. Porém, como se trata de uma plataforma diferente,
é necessário adaptar as técnicas para suas particularidades e as dos seus usuários. Então, a otimização dentro do YouTube, ela passa sim pela pesquisa de palavra-chave e uso dessas em pontos estratégicos como título, descrição, tags, etc. Muitas ferramentas de palavra-chave que nós já citamos aqui têm até um banco de dados específicos para YouTube, porém, no YouTube, essas técnicas para se dar bem no algoritmo passam por várias questões bem específicas da plataforma, como, por exemplo, ter um conteúdo que incentiva as pessoas a se inscreverem no canal, a comentarem, a permanecer no vídeo, né, até o final e tal. Mas eu acho que vale aqui uma lembrança importantíssima, né, que apesar do YouTube ser uma ferramenta de buscas com números absolutos realmente altos, uma vez dentro da plataforma, você tem outras diversas oportunidades de ser exibido que não envolvem a busca. Na verdade, dentro de todos os tipos de acesso que um vídeo recebe no YouTube, em média, apenas 15 a 25% acontece através da funcionalidade de busca da própria plataforma. A maioria dos views que um vídeo recebe vem da sua exibição como vídeo relacionado a outros conteúdos da plataforma. Por isso, a estratégia de conteúdo do YouTube passa, em um grau muito maior que o SEO tradicional, pela análise de concorrentes e até de outros players que podem estar falando pontualmente de assuntos sobre os quais você pode produzir conteúdo, né? Então, para analisar as tags, né, assuntos mesmo desses concorrentes e os números deles também, existem algumas ferramentas e extensões, né, para navegador, como o TubeBuddy e o vidIQ. Acho que tem algumas assim, se tem mais alguma que eu me lembro. Mas assim, eu vou deixar na seção de links sugeridos deste post lá no nosso site o nome dessas ferramentas, com links, claro, né? E também alguns textos interessantes com dicas mais detalhadas sobre como fazer esse trabalho de planejamento de conteúdo e atuação no YouTube. Aí eu não sei se o pessoal quer complementar, se a Angie e o Fábio usam alguma coisa a mais que seria legal dividir com a galera, o que vocês acham? Não, então, eu vou complementar que, na verdade a gente usa bastante essa questão das tags também. Então é muito importante o título, é mais ou menos as mesmas questões que a gente tem no blog. Às vezes o pessoal coloca lá o nome do vídeo assim, conheça esse lugar imperdível, né? Tipo, querendo chamar a atenção. Mas é um título que não tem a informação de qual é o lugar. Então, se a pessoa está procurando aquele lugar, ela não vai chegar no seu vídeo. Eventualmente, se eu quero criar algum chamariz, assim, eu coloco na thumbnail do vídeo. Isso, uhum. E não no título, né, do vídeo, porque o título é importante que a palavra-chave esteja nele, tanto no título como na descrição do vídeo. Então também eu faço uma descrição rica, procurando colocar a palavra-chave, e também nas tags do vídeo. Tudo quanto é lugar, onde puder colocar a palavra-chave, eu coloco. Isso aí tem que caprichar mesmo a descrição, porque é difícil ranquear um vídeo de viagem, porque os grandes também estão fazendo vídeo de viagens. Então os grandes, eles já têm um público maior que também tem interesse em viajar, e a gente está concorrendo com eles. Então tem que indicar o SEO em tudo e colocar aonde for possível mesmo. Claro que tem que colocar na quantidade certa para não exagerar, porque o Google sabe quando a gente está exagerando, né? A capa do vídeo é importante que tenha você também, para atrair mais as pessoas, elas se identificarem, ou que seja de uma foto de drone, que esteja mostrando assim o lugar, né? Por exemplo, o do Fábio tem bastante coisas de praia, então ele vai mostrar sempre um mar azul, assim, bem que atrai a pessoa. Se eu pôr só uma praia, a galera não vai clicar. Então, no caso, são públicos diferentes, né? Então, você tem que meio que testar o que você tem que meio que se autoajudar, digamos assim, para poder descobrir o que as pessoas querem ver, o que funciona. É tudo uma questão de acerto e erro, né? Você faz, mesmo que você faça lá tudo certinho, às vezes o vídeo não vai, e às vezes um vídeo aleatório acaba indo. Eu achei esse ponto que a Indy trouxe muito legal, é um ponto legal da gente trazer aqui, que a gente inclusive convidou ambos um pouco por esse motivo, né? Que são exemplos de blogs e canais bem-sucedidos, que têm estilos diferentes nesse sentido, e que mostram, né, que
tem coisas que funcionam, ambas as coisas funcionam. A gente às vezes vê umas dicas muito engessadinhas por aí, do tipo, sempre tem que ter alguém na foto, né? Só isso, essa dica, né? Ou a foto tem que ser dessa forma ou de outra, tem que ser feita de drone, ou tem que ter a câmera X, e é muito variável. Então a gente tem aqui 2 canais em que a Andy usa bastante a imagem dela em todas as plataformas, na verdade, em todas as redes dela, você identifica ela, e é assim que ela também deu certo, com certeza, e tem tanta gente que reconhece ela na rua e tudo mais, né? É a característica. E o Fábio, desde o início, pensa bastante na coisa da imagem, traz imagens maravilhosas e sabe que as pessoas lembram dele também por isso. E tá dando certo também dessa forma, né? Então, assim, eu acho legal a gente só mostrar que é uma coisa muito da minha opinião, não sei se vocês concordam, que fazendo com qualidade e fazendo a escolha certa para sua audiência, tem como dar certo com a pessoa ou sem a pessoa, com drone ou sem drone, falando rápido, falando devagar, com cabelo colorido ou não, né, Andy? Enfim, tem como dar certo de muitas formas. Falar rápido não dá muito certo não, galera. Às vezes as pessoas não entendem. Até parece, pô. Isso eu demorei a aprender, mas... Os vídeos da Andy, a gente assiste 2 vezes pra entender ela de novo. Não, mentira. É estratégia para ter mais views, né? Às vezes, olha, às vezes a gente demora. Mas agora que eu aprendi, eu vi que deu uma diferença bem grande, assim, né? Tem que falar claramente e devagar. Não, eu tô investindo agora, o Kleber, ele tá participando bastante dos vídeos, e ele é bem espontâneo, muito mais divertido do que eu, que sou meio serão, né? E às vezes, assim, ele criou todo um fã-clube dele, assim. Então, quando eu posto alguma viagem que ele não participa, as pessoas reclamam, cadê o Kleber? Poxa! Então é complicado, assim, mas... ele dominou o canal, assim. Então o fã-clube dele é ferrenho ali, né? Mas é porque ele trouxe essa questão do humor, assim, que é uma questão que eu não tenho muito, então agrega bastante também pro canal. Isso eu notei com o Jean também. Às vezes ele aparece nos vídeos, a galera acha, já tem apresentador novo, ele é melhor que você, kkkk. As pessoas também gostam de ver outras pessoas no vídeo, então eu tenho mostrado as minhas amigas, quando a gente viajou lá pra Amazônia, pra Minas Gerais, eles gostavam de ver outras pessoas também no vídeo, né? Isso eu acho bem interessante, porque às vezes não fica só focado em você, porque dá, às vezes, dependendo, assim, do vídeo, dá a impressão que, é só você que faz as coisas. E às vezes a pessoa quer saber mais de você, quer saber mais da tua viagem, quem vai estar junto, e dá uma visão diferente. Já indo para o encerramento, né, já finalizando o debate, a discussão, vocês teriam alguma dica de algo que fez uma super diferença para o sucesso de vocês no YouTube? Além de tudo que a gente já discutiu até agora, que possa inspirar alguns dos nossos ouvintes? Então, o que fez bastante diferença recentemente pra gente foi realmente a gente colocar mais nossa cara nos vídeos e, assim, mostrar mais quem a gente é. As pessoas, elas querem ver uma viagem, mas elas também querem ver quem está viajando, né? Então, a gente mostrou bastante isso, né? E também o drone ajuda bastante, assim, porque o drone ele mostra os lugares com maior amplitude e tal, as filmagens ficam bem bonitas, então são as 2 questões que pra gente ajudou bastante a alavancar o canal. Legal. E pra você, Andy? Falar mais devagar. Senti uma diferença realmente quando comecei a falar mais devagar, mais claro, porque as pessoas precisam entender, né? Apesar de eu saber o que eu quero dizer, as pessoas não entendem porque eu falava muito rápido. Então, tem que dar um jeito de passar a informação de forma clara para ajudar as pessoas, senão vai só complicar a vida delas e elas vão fechar o vídeo e não vão querer mais saber de você. Outra coisa também é dar um tratamento na imagem. Aumenta um pouco o contraste, diminui o azul, por exemplo, da imagem. Isso já dá um tchan, assim, muito. O drone, com certeza, é um instrumento que vai auxiliar muito na qualidade dos vídeos, mas isso vai depender muito, né? Porque é um investimento, é um negócio que custa realmente caro, então você tem que estar preparado. Em relação ao drone, tem a questão que na Europa, por exemplo, o uso já não é tão... A gente vai viajar agora para a Espanha em setembro, e parece que lá é proibido, ou no país inteiro, ou em vários lugares. Então eu nem sei como é que a gente vai, mas na verdade você tem que usar a criatividade. Se não pode drone, vai de outra forma. Se pendura no helicóptero, fala. Faz uma tirolesa, né?
Deixa eu fazer uma última pergunta, acho que acaba relacionando tanto esse ponto de criatividade que você comentou, Fábio, com a questão da Andy de falar mais claramente. Vocês escrevem um roteiro bem detalhado com tudo o que vocês vão dizer, ou só um roteiro com tópicos, com itens? Como que é essa questão de planejamento do que vai acontecer no vídeo de vocês? Para vídeos de dicas, vídeos mais pontuais, assim, né, que eu esteja dentro de casa, eu normalmente escrevo os vídeos, sim. Eu escrevo o roteiro, mas mais detalhado, não somente os pontos chaves. E já quando estou na viagem, é na loucura mesmo. Tá. No meu caso também. Na viagem a gente faz meio sem roteiro mesmo. E em casa a gente costuma definir tópicos, né? Então, por exemplo, a gente às vezes fala as 10 perguntas e respostas sobre determinado destino, ou as perguntas básicas, né? Quanto custa, quando ir, qual a melhor época. Então, em casa a gente tem um roteiro, agora fora de casa a gente vai meio na loucura mesmo, mas o ideal seria ter um roteiro. É que realmente eu ainda não me disciplinei nesse sentido. Então, no final, em viagem, para vocês dois, no final o vídeo acaba se construindo muito mais no próprio editor de vídeo do que antes, né? Isso. Na edição é que a gente vai criar realmente o roteiro do vídeo. O que eu comento, assim, não sei se vale também como dica, é que o ato de fazer um roteiro, ele é um ato de estudar também, né? Então, eu mesma tenho muito costume de fazer roteiro, ainda que em alguns casos, por exemplo, uma viagem, a gente não consiga parar para ler, né? Eu realmente usá-lo na hora, assim, ficar na frente. Mas, assim, você pode criar para em casa, você acaba lendo mais, ou usando mais ele, recorrendo mais a ele, mas você fazendo um mínimo roteiro para você ter em qualquer momento de fala, enfim, de gravação, ele te ajuda a estudar aquela fala e você ter mais coisas a que recorrer na sua memória quando estiver falando na frente da câmera, mesmo não estando, né, lendo de fato. Sim, porque aí realmente você consegue falar na hora alguma informação relevante, né? É importante para sua audiência, né? Porque senão fica aquela coisa assim, essa praia é muito legal, é muito bonita. E aí, o que mais? Qual a informação que eu tenho a mais para adicionar para minha audiência, né? Então, fica uma coisa muito, muito vazia de conteúdo mesmo, se não tem esse estudo prévio. E para finalizar esse nosso bate-papo, que olha, foi muito, muito legal. Vocês têm uma última dica para quem quer começar ou está no começo de uso do YouTube? É não ter medo de começar. Porque muitas pessoas falam que nunca vai dar certo o vídeo, elas querem fazer, mas mesmo tem esse medo, não tem uma câmera boa, não sei o quê. Faz um vídeo, testa, vê o que dá, se você gosta, se você acha que as pessoas se identificaram, se você acha que teus amigos gostaram. Vai lá, não custa nada postar. Aí você vê o resultado, porque às vezes as pessoas ficam pensando, não vai tá bom, não vai tá perfeito, não sei o quê. Mas como é que você vai saber se você não fez? Então tem que ir fazendo e tem que ir testando pra dar certo, né? Não adianta ficar com medo. Boa, falou disso. Então, uma dica legal também é que você, antes de criar o canal no YouTube, você pode ir praticando também no Stories do Instagram e tal, para você criar essa intimidade de conversar com a sua audiência. Porque às vezes, por exemplo, você tem um Instagram, mas nunca postou vídeos no Instagram, não conversa com a sua audiência, e aí vai lá, vou criar um canal do YouTube. Mas assim, realmente precisa ter esse relacionamento prévio, né, com essa linguagem audiovisual. Então é legal, às vezes, já ir começando a ensaiar, fazendo alguns vídeos ou no Stories, ou no Facebook, nas plataformas que você já trabalha. E é conforme você sentir que realmente está rolando, aí você pode migrar para fazer um canal no YouTube. E você, Lívia, alguma dica final que a gente não tenha comentado até aqui? Então, como a gente está falando aqui de blogs, né? A gente tem um podcast bem focado em blogs. Eu acho que tem uma coisa que a gente falou muito rapidamente aí durante o papo, que eu vou deixar mais explícito de dica, que é algo que eu uso e recomendo que dá para usar também para quem tem realmente o foco no blog e acaba tem também o canal, né? Por que não usar essa coisa, os dois, de maneira mais em sintonia, mais simbiótica, que é embedar os seus vídeos do canal no seu blog.
E o que significa embedar, né? Para quem não conhece aí. Significa inserir o vídeo no conteúdo do blog de forma que ele possa ser assistido e até aceite as interações, né? Através do próprio blog. E quando eu dou essa dica, muita gente pensa que eu estou falando de colocar os vídeos em textos que já existem no blog, você coloca o vídeo como uma coisa a mais no vídeo. E você pode fazer isso sim, mas há oportunidade também em criar posts novos para aqueles vídeos que tratam de assuntos sobre os quais você ainda não escreveu no seu blog. É uma oportunidade desse conteúdo estar nessa outra plataforma sem te dar um trabalho novo, que você às vezes não tem tempo de fazer um novo texto inteiro sobre aquilo. Essa é uma boa maneira de quem tem um blog forte ajudar um pouco a construir mais visualizações para o seu próprio canal. E aí acontece um pouco do que a Andy falou. A gente nem fica percebendo, acaba não acompanhando quando vê, tem bastante view num vídeo, né, antigo, porque aquilo está indo bem no Google, por exemplo. Então é uma dica. Lembrem que dá para usar uma coisa na outra e vice-versa. Então é isso, nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. E eu queria agradecer muito a participação do Fábio e da Andy, que foram tão bacanas aceitando nosso convite e aturando nossas perguntas aí. Fábio, você quer deixar algum recado final e suas redes sociais aí pra galera acompanhar? Então, eu queria agradecer o convite de vocês, dar os parabéns, que eu tô adorando os podcasts. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal, assim, de ajudar os blogueiros, que a gente realmente precisa muito de consolidar todas essas informações. E pedir pro pessoal acompanhar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/viagenscine, e o blog também, as redes sociais, é sempre Viagens Cine. Eu criei esse nome meio complicado, mas é o que tem para hoje mesmo. Então, é Viagens Cinematográficas, mas abreviei, ficou Viagens Cine em todas as redes sociais, Pinterest, o YouTube, Instagram, Facebook, estamos por aí. Ótimo. Eu, inclusive, gente, vou falar que a gente estava conversando aqui off-topic, e a gente comentou, né, o Fábio, a gente estava conversando sobre a falta de que às vezes uma imagem faz, né, a gente não consegue no podcast transmitir coisas que o YouTube transmite. Então agora eu fiz um coraçãozinho com as mãos pro Fábio, vocês não viram, tá, gente? Mas obrigado pelo elogio. Ele tá acompanhando o podcast. Legal. E você, Andy, quer deixar algum recadinho final e também as suas redes sociais? Gente, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal participar desse projeto novo de vocês. Tô achando o top da balada. Se quiserem acompanhar o Apuriguria nas suas loucuras, tudo é Apuriguria. Instagram Apuriguria, blog, YouTube, tudo é Apuriguria. Twitter só que muda, mas se procurar por Apuriguria vai dar em mim também. Foi demais, galera. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigado, Andy e Fábio. Muito legal. Claro, nós vamos deixar todos esses links para as redes da Andy e do Fábio na página desse episódio lá no nosso site, o www.avidasecretadosblogs.com.br, junto com outros links úteis que foram citados hoje e que podem te ajudar a aplicar algumas das dicas que a gente trouxe. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, você também pode nos mandar mensagem através do Twitter, Instagram, Facebook ou no nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. Aproveita para contar pra gente se gostou de ouvir esse formato de bate-papo com mais blogueiros trazendo suas experiências bem-sucedidas para dividir com a gente. E não esqueça que o nosso podcast está disponível em todos os agregadores de Android e iOS e também no Deezer, Spotify e YouTube. E compartilhe esse episódio com outras pessoas que você sabe que podem se interessar. Nós voltamos em 15 dias. Acompanhados ou não, né? Beijo, pessoal! Um abraço e até a próxima. Beijo, pessoal. Falou aí, galera! Free your mind.